Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristides e eu estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã, trazendo mais uma palavra direcionada, de Deus, para seu coração, para que você entenda o seguir a Jesus. Então, mais uma palavra que se encontra em Judas, capítulo 1, a partir do versículo 3. E eu também peço aos irmãos, às irmãs, que venham se inscrever no canal, venham compartilhar, venham colaborar comigo com esse trabalho de evangelismo, levando a palavra de Deus. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like e comente em nome de Jesus Cristo. Então se encontra no livro de Judas, Então, versículo 3. Amados, procurando eu, escrevo-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, a exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dado aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homem ímpio, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor do nosso Senhor Jesus Cristo, e aos anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até os juízos daquele grande dia. Assim como Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompido como aquele ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava o respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo a sua concupiscência, e cuja boca diz coisas muito arrogantes. Mas vós, amados, lembrai-vos da palavra que vos foram predita pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andaram segundo as suas símpias concupiscências. Conservai-vos e vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ao único Deus, Salvador, nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, aqui então, no livro de Judas, eu escolhi alguns versículos, os versículos de exortações, aos ímpios e aos falsos mestres, os falsos profetas. Então, vamos tentar entender, então, essa palavra aqui, que é uma palavra direcionada àquela pessoa que talvez aceitou Jesus, mas não continuou no caminho de Jesus. Ou aquelas pessoas que se diz ser um profeta e é um falso profeta. Porque na Bíblia diz também que nos últimos dias haveria muitos falsos profetas. Então aqui essa palavra é uma palavra de exortação, escrita por Judas. Mas Judas aqui também, ele estava preocupado com a salvação das pessoas. Começando aqui pelo versículo 3, que diz assim, Amados, procurando eu escrever vós com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever e exortar vós, batalhar pela fé,
que uma vez foi dada aos santos. Aqui então, irmãos, né, Judas está escrevendo preocupado então com a salvação de muitas pessoas, né, que se perderam no caminho, muitas pessoas que aceitaram Jesus Cristo e no caminhar, né, da sua fé, ele se perdeu, né? Então, e ele fala que exortar vós para batalhar pela sua fé, né? Porque a vida, ela nos prega muitas situações difíceis, né? Às vezes perca de amigos ou irmãos, às vezes enfermidade, às vezes situações financeiras, e a pessoa acaba desistindo da fé. Então aqui Judas está pedindo aqui então para batalhar pela sua fé, né? Para que você não venha desistir do caminhar nos caminhos do Senhor, né? Por qualquer coisa, né? Colocar Deus sempre em primeiro lugar, nunca jamais, por motivo nenhum, venha desistir de Deus, né? Então aqui no versículo 4, porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homem ímpio que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador do Senhor nosso Jesus Cristo, né? Então, aqui introduziram, são pessoas sábias, que infelizmente se introduziram no meio evangélico, levando a palavra de Deus. Aqui ele está falando então de falsos mestres, ele está falando aqui então de falsos profetas, pessoas que vêm pregando a palavra de Deus, mas são falsas, estão mentindo, pessoas que acharam que ali pode trazer algum lucro financeiro, e eles vivem em mansões, carros de luxo, né? E estão ali pregando a palavra de Deus, são lobo no meio das ovelhas, né? São joio no meio do trigo, né? Então são pessoas falsas, né? Pessoas que um dia ele aceitou a Jesus, né? Com a intenção de pregar a palavra de Deus com falsidade, né? Falsos profetas, falsos mestres, né? Então, aqui no versículo 6, ele dá então o exemplo assim, ó, e os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele dia, né? Aos anjos que não guardaram sua fé, né? Então aqui ele está falando, né, sobre Lúcifer, né? Que ele comandou então 30% dos anjos, né? Eles acharam então que eles poderiam ser Deus, que eles poderiam ser acima de Deus. E eles traíram a Deus, e Deus então expulsou eles do céu, né? Então, e esses anjos então eles foram presos, né? São príncipe lá no inferno, então, né? Que aqui diz, ó, guardar o seu principado, mas deixar a sua própria habitação, a habitação do céu, né? Viver na luz, viver na presença de Deus, e reservou na escuridão e em prisão eterna, né? Então eles estão presos, né? Então, e eles estão lá, então, numa situação difícil, no inferno. Então, aqui Judas ele estava preocupado, né, com essas pessoas, que essas pessoas não fossem ter esse mesmo exemplo, que não venham a seguir esse exemplo, não venham a seguir esses falsos mestres, esses falsos profetas, que eles não venham seguir esse exemplo desses anjos caídos tiveram, né? Então, para concluir, né, talvez eu não tenha falado no início, esse Judas não é o mesmo Judas Iscariote. Esse é um outro Judas, né, que também era discípulo na época de Jesus. Então, aqui no versículo 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aquele e ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então aqui Judas está falando sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade que vivia na perdição, vivia no pecado, e se casavam e davam-se em casamento, né? Muita prostituição, mas existia ali então a família de Ló, né? Então, que era a única família naquele lugar que era uma família justa.
era uma família que seguia, que acreditava em Deus, né? Então, Deus enviou então um anjo, né, na casa de Ló para salvar a vida deles, mandando eles sair daquela cidade. E no momento que Ló e sua família saíram daquela cidade, né, Deus enviou fogo, bolas de fogo, e destruiu aquela cidade. Então destruiu Sodoma e Gomorra, né? Então aqui bastante triste, né, saber que não só uma família, mas uma cidade inteira foi queimado, né? Então, conforme diz, assim como Sodoma e Gomorra, né? E a cidade de circunvizinha que, havendo se corrompido como aqueles e ido pós outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, né? Infelizmente, eles foram para o mesmo lugar que esses anjos caídos foram, infelizmente. Então, é o que a gente deseja, né? Por isso que eu estou aqui pregando a palavra de Deus, porque eu desejo que ninguém vá para esse lugar, né? Que todos venham a receber a salvação. Ó, no versículo 9... Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então aqui, o diabo, então, ele queria o corpo de Moisés, porque Moisés, ele morreu, mas Deus levou o corpo dele, até mesmo para que não servisse de idolatria com o corpo dele. Então, né, Deus mandou um anjo, né, o arcanjo Miguel, para que levasse o corpo de Moisés, mas o diabo, ele queria o corpo dele. Então, mesmo o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, lutando com o diabo referente ao corpo de Moisés, mesmo assim, ele poderia ter jogado uma palavra de maldição no diabo, mas ele não fez isso. Ele apenas disse: o Senhor te repreenda. Nós temos que cuidar muito do que nós falamos, não podemos julgar as pessoas, não podemos amaldiçoar o próximo. O que nós podemos fazer, sim, é dizer: o Senhor Jesus te repreenda, né? E a lei, né? Então, deixar a justiça na presença de Deus, né? Não podemos julgar nós mesmos, não podemos nós mesmos fazer a justiça com nossas próprias mãos, e sim deixar que a justiça seja por conta de Deus, né? Então, aqui no versículo 14, né? Já vamos pular lá no 14, que diz assim: e desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, né? Nós encontramos então aqui Enoque já lá no início, né, do povo, né, no início da terra lá, né, e seria o sétimo depois de Adão e Eva, né? Então ele já teve essa visão e ele viu o Senhor vindo com seus santos, né? Então quem são os santos? É o povo da igreja, somos nós, né? Então, primeiramente, Jesus vai vir, conforme eu fiz no vídeo anterior. Quem não viu, né, vá lá, você vai entender melhor essa situação. Jesus, ele vai vir então e vai levar a sua igreja, né? E depois, na sua segunda vinda, né, na primeira vinda ele vai arrebatar a igreja, né? Vai levar a igreja para o céu. Na segunda vinda, ele vai vir depois de novo, que vai ser a última vez. Jesus vai vir, já vai vir com os seus santos, vai vir com a igreja. Então aqui naquela época, há milhares de anos atrás, então Enoque, né, o sétimo depois de Adão, ele já teve essa visão, dizendo: eis que vindo o Senhor com milhares dos seus santos, né? Milhares de cristãos vai estar vindo com ele nesse dia. Na segunda vinda, ele vai vir com a igreja. Então isso aí é maravilhoso, né? Todo aquele, né, que conseguir manter a sua fé até o último dia, né, o último momento, então essas pessoas nesse dia estará com Jesus, né? No versículo 16: esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse, né? Aqui também fala, né,
Ele falou ali no início dos anjos caindo, falou então sobre Sodoma e Gomorra, e agora aqui ele está falando das pessoas murmuradoras, pessoas queixosas, pessoas que só reclamam da vida, né? Pessoas pecadoras, né? Pessoas que não têm trava na língua, sempre falando o que não deve, pessoas arrogantes, né? Admiradores de pessoas por causa de interesse, aquelas pessoas, né, que vivem, né, tentando atrair, tentando fazer algo importante para pessoas importantes, tipo querendo agradar, né, querendo fazer algo, mas com interesse, não por amizade, sim por interesse, né? Muitas pessoas se aproximam de você, talvez, muitas vezes por interesse de alguma coisa, né? Não é porque ele gosta de você, mas a ideia é que as pessoas amem uma a outra, assim como Deus nos amou, e não viver então com interesse pessoal. No versículo 17, mas vós, amados, lembrai vós das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui no Novo Testamento, desde a época de Jesus aqui, vem já os apóstolos e discípulos, né, pregando a palavra de Deus, que é uma palavra de salvação, de libertação. Então, né, aqui fala então para que nós desse ouvido, então que nós venhamos a ler a Bíblia, venhamos a ouvir aquelas pessoas que vinham pregar a palavra de Jesus Cristo, palavra de libertação, palavra de salvação. 18, os quais dizem que nos últimos tempos haveria escarnecedores e andaram-se segundo a sua ímpia concupiscência. Conforme a gente falou antes aqui, né? Pessoas mentirosas, pessoas com interesse, pessoas falsas, né? Então aqui no versículo 21, conservai vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Né? Conservar então dentro da fé, né? Dentro da caridade, dentro do amor de Cristo, né? Para que você tenha a vida eterna, que você venha ter a tua salvação com a graça e a misericórdia de Deus. Para nós concluir então o último versículo, versículo 25. Ao único Deus Salvador nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Amém? Então isso aqui é uma palavra maravilhosa, né? Que seja dado toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Né? Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nossas vidas, para que nós possamos ter a vida eterna. Que nós possamos, na próxima vinda de Jesus, nós vir com Ele. Amém? Então vamos fazer uma oração para que nós venhamos a encerrar esse vídeo, né? E peço aos irmãos, então, que venha me abençoar, né? Se inscrevendo no canal e compartilhando para seus amigos e irmãos. Senhor Jesus Cristo, eu coloco todas as pessoas na Tua presença e te peço, Pai, o livramento dessas pessoas. Vem livrar, Senhor Jesus, essas pessoas dos falsos profetas, Pai. Venha livrar, Senhor Jesus, de toda a maldade, de toda a arrogância, Senhor. Venha libertar essas pessoas, Pai. Venha libertar, Senhor Jesus, de todas aquelas pessoas interesseiras, Pai. Oh, Deus amado, venha abençoar essa pessoa, Pai. Venha abençoar, Senhor Jesus, com a vida eterna, com a libertação, com a salvação, Senhor. Venha, Senhor Jesus, repreender toda enfermidade, Pai. Oh, Senhor Jesus, venha abençoar a sua vida financeira, a sua saúde. Dê alegria para essa pessoa, Pai. Venha abençoar, Senhor Jesus, com a Tua graça e Teu poder e a Tua glória, Pai. Hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, irmãos e irmãs. Que Deus venha abençoar vocês com a graça.